Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Prazer, sou o Raul. Vim falar hoje de um assunto diferente, não é de anime, não é nada de coisa. Como as pessoas perderam a educação. Eu sou de 21 de março de 1980, tenho 44 anos. Nesse tempo, meus pais me ensinaram muita educação. Você pode ter um vídeo na internet de uma mãe, o filho está fazendo birra e a mãe querendo o lugar de uma moça no coxo de qualquer forma, dizendo que o filho merecia, coisa. Uma criança bem mimada. Você imagine como essa criança vai crescer quando ser um adulto. Eu fui criado com 4 irmãos. O mais velho, meu irmão, o Jones, a Cris e a Bruna. Somos em 4. E os 4 tiveram a mesma educação, a mesma roupa, a mesma coisa. Tivemos educações com meus avós deram. Sempre foi assim. E a educação começava lá com meus avós e eu fui morar na Saldanha Marinho, onde as pessoas literalmente eram uma família. Como assim? Sim. Eu morei dos 1 ano de idade até meus 13 anos de idade nesse lugar. 13 anos, praticamente formou o meu caráter todo nesse lugar. Formou meu caráter. Conheci muita gente. As festas juninas eram uma delícia. Fiz muita amizade, joguei muita bola, me diverti pra caramba. Na escola, o bullying, eu tinha um amigo que eu só me identificava com ele, porque eu tenho TDAH, dislexia, então o que acontece? Ele também tinha, ele sofria muito na escola. E esse menino, como ele era bastante rebelde, muito rebelde na sala, por quê? Eu conheci esse amigo meu, o Alfredo, qual é o nome dele? Alfredo. A vida dele era muito difícil. Ele morava só com o pai e com o tio. Ele tinha sido abandonado pela mãe. Ele não tinha carinho da mãe. Era um moleque bem revoltado, bem intimidade, tinha 13 anos e de tudo. Ao contrário de mim, meus pais sempre viveram juntos, uma família de criação perfeita. E esse menino aí, sofrendo, eu lembro que fosse hoje, ele sofreu muito. Em que sentido? Ele mandaram, ele não tinha dinheiro, você vê, não tinha dinheiro para comprar. Na minha época, quando eu era jovem, não tinha dinheiro nem para nada. Em que sentido? A gente vivia na época do Collor, antes do Plano Real, antes da moeda começar a subir aquela loucura. Sobrevivemos a tudo isso nesse tempo. Tudo isso. O meu pai, como pobre azarado, de fato, vocês entenderam o que eu quero dizer, meu pai, a gente tinha uma TV preta e branca. Não era preta e branca, TV preta e branca. E como meu pai começou a trabalhar numa empresa de construção civil, ele era pedreiro, pegou mestre de obra e começou a fazer, ele teve condições de comprar uma TV legal, colorida. Mas como o pobre é um bicho lazarento, um feto, a gente começou a assistir TV colorida e de repente, do nada, ela ficou preta e branca. Como assim? Preto e branca. Você tem que bater nela para ela voltar a cor. Essa época. Você vê como que era. Esse amigo meu, Alfredo, ele era, como ele era muito pobrinho, ele era pobrinho demais. Mas eu conheço, eu lembro até onde, sendo que ele morava, Alfredo. Ele teve que comprar, colar, sabe? A lição de casa era o quê? Cortar umas palavras e colar no caderno. Mas como o Alfredo não tinha dinheiro para comprar a cola, o que ele fez? Ele pegou o que o pai tinha, cola de cano.
Para ele conseguir nota, o Alfredo fez isso. Ele colou lá tudo bonitinho e entregou o caderno. Mas o caderno estava fedendo a cola de cana. Você sabe o que aconteceu com ele quando você sabe como que é molecada? Eu nunca fiz isso, cara. Eu tenho no coração isso, que eu nunca chamei ele desse apelido. Mas a molecada mais sinistra, mais foda, apelidou ele de Alfredo Fedor. Você imagina um garoto de 13 anos sendo ofendido pelos seus amigos de escola de Alfredo Fedor. Sério. Tiveram que mudar, eu lembro dele, na minha estou vendo aquele sentado, sozinho, sem amigos, porque eu tinha um professor que era linha dura, professor muito linha dura, eu lembro dele, ele era um de óculos assim, crão grandão assim, ele era linha dura, que ele fez. Mandaram para esse cara, tirou da nossa sala. Ele era meu único amigo que eu tinha, que eu conversava, era ele. Era o único amigo que eu tinha na escola. Que meus amigos a gente tinha dificuldade em aprender, eu só tomava nota vermelha. Eu tinha dificuldade muito grande para aprender a ler e escrever. Cara, eu fui aprender a escrever com 13, 14 anos. Tinha dislexia, TDAH, descalculia. Então, naquela época, já era difícil para mim aprender. Você imagine na década de 83, 84, 89, 90, 91, foi a época mais difícil para mim aprender a ler e escrever. E devido a essa dificuldade que eu tenho, só conversava com ele. E o Alfredo se distanciou, ficava sozinho lá. Me via, nossa, meu único amigo que eu tinha, a escola tirou de perto de mim, que a gente conversava. Para vocês verem. Era o meu único amigo que eu tinha. Aí, quando a gente mudou de sala, ele, sei lá o que aconteceu com ele, se ele mudou de escola. Como terminou a escola, eu mudei também. Eu daí, antes de terminar o ano letivo, eu mudamos de cidade, mudamos de bairro. Nunca mais vi meu amigo Alfredo. Nunca vi mesmo. Porque a gente mudou de cidade, muitos amigos lá. E essa criação minha foi. Eu fui algumas vezes para lá, como a gente mudou, não tinha nenhum amigo aqui onde eu moro hoje atualmente. Por isso que eu falo para você como as coisas mudam e a gente acaba não. Hoje eu tinha muitos amiguinhos lá nesse lugar, muitos amigos. E aí como meu pai trabalhava muito, pedia para ir lá para brincar com eles, eu ia, porque eu não tinha nenhuma amizade aqui. Eu chegava aqui e ficava sozinho na rua. Aí saí do BFCO, Benito Ferreira da Costa, que eu estudava, fui estudar no SECAP. Mas a minha educação que eu tive nesse lugar, tipo festa junina, amigos, naquela época difícil do Sarney, sabe aqui, não ter feijão, não ter arroz, não ter tudo que você pode imaginar não ter. Ó, tem lá o vizinho de baixo tem 1 quilo de arroz, o vizinho de cima com meio quilo, a gente dividia. Minha mãe dividia a comida. A Marinês, que a Deus o tenha, ela dividia tudo também as coisas que ela tinha. Ali era uma família. Ali a gente constituía umas pessoas bacanas. Ali a gente tinha amizade de verdade. Mudamos de lá. A gente perdeu o contato com todos eles. Só tinha um contato de um amigo meu que morava aqui em cima, aqui o Zoinho e a Kátia. Fifo. O Fifo a gente conversou por pouco tempo, porque o Fifo ele estudava em outra escola. Então a gente não tinha muito acesso para ficar com o Fifo. A gente, no início, eu ficava brincando com o Fifo lá, brincava, mas não era a mesma coisa como era na vilinha, onde eu fui criado, onde a gente literalmente era feliz. Estou falando para você. O Kleber, o Fifo, esses 3 amigos que eu tinha lá, era muito foda. Foi a parte melhor da minha vida, quando a gente morou aqui na Dourado. Com o tempo, a gente foi se desligando da vilinha, mas a gente não se desligou daquela cultura. Nesse tempo a gente sofreu muito, porque as pessoas não ligavam uma para outra como está hoje. As pessoas não ligam uma para outra.
não tem festa junina, os amigos não se falam, só falam pelo WhatsApp, só falam coisa. Cadê? Cadê aquele contato que a gente tinha? Não tem mais. E nesse tempo a gente fez novas amizades, muitos conhecidos, um monte, nossa. E poucos amigos, poucos, quase nada. Hoje sobraram poucos menos ainda, porque alguns se casaram, constituíram família, não tem a mesma coisa, eu falei para minha mãe. E nesse tempo que eu vivi na vilinha, a gente demorou para se acostumar como era na vilinha para cá. As pessoas já eram bastante individualistas, não conversava, porque meu pai também era uma pessoa super do bem, sempre disposto a ajudar eles, sempre disposto a se doar para as pessoas. E as pessoas literalmente se aproveitavam do coroa. Porque o coroa tinha uma criação como era da vilinha, uma pessoa super do bem, e as pessoas começam a se aproveitar. E eu vi tudo isso com meu pai, eu vi tudo isso, me entristecia bastante, porque as pessoas literalmente faziam meu pai de bocó, mas não podia fazer nada. A vida é assim. E quando você se dá na situação, tem uma criação perfeita, depois cai numa criação que é diferente, ó, pra você ver, do 0 ano até os 13 anos vivi num paraíso. Uma rua sem saída, todo mundo era amigo, dava risada, conversa, fechava a vilinha e fazia uma festa junina. Hoje sequer as pessoas se falam, as pessoas olham, fecham a cara, os próprios vizinhos fecham a cara, não dão bom dia, estão tudo meio assim, rasmungão. Aí ele faz a pergunta para vocês: como será a vida dessas pessoas? Como essas pessoas estão por dentro? E como as pessoas se conversam? A criação é a base de tudo para ter uma família. Aquele garoto de 13 anos que estava fazendo aquele show no avião, que tipo de adulto ele vai ser? E como ele vai agir? Provavelmente vai ser um garoto boboca, estúpido. Talvez seja aquele cara que bater em mulheres, se casa e bate em outras pessoas, porque pode tudo. Pode gritar, eu quero local, eu quero isso. A minha primeira TV era preto e branco e depois demorou muito tempo meu pai conseguiu. A gente batia na época colorida. Aí meu pai, com todo sacrifício, sofrimento, trocou de TV. Nós ficamos tão felizes, comprou uma TV nova, com tanto sacrifício. Você acha que pobre é azarado, né? Vou dar pra vocês. Há um dia meu pai saiu com a minha mãe. Aí gente menino, criança, né? E minha irmã subiu em cima da estante. A estante está lá no quarto da minha mãe. Ela está lá até hoje. No quarto do meu pai. Ela subiu para pegar o controle. O que acontece? A TV não cai. Só não cai em cima dela, né? Cai lá. Quebrou a TV. Uma ação do SUC. Uma semana de uso. Não ficamos tristes. Ficamos tristes, voltamos a assistir TV preto e branco. Você sabe quanto tempo a gente ficou assistindo TV preto e branco? Que não tinha dinheiro para comprar TV. Aí um dia a gente comprou uma TV que a gente viu, era bem, mas uma cor muito ruim, cara. Muito ruim. Tava quase apagando. Pegamos elas, conseguimos assistir TV colorida. Olha quanta coisa a gente passou. A dificuldade que a gente viveu. Falta de comida, falta de dinheiro, falta de tudo. A minha geração, que foi educada pelos nossos avós, estão com os dias contados. A internet é uma ferramenta ótima
para ser usada. Ótimo. Mas as pessoas utilizam a internet de forma errada. Para denegrir alguém, para defamar alguém ou para falar mal. Mas nunca para agregar valor. Não se tornei um adulto frustrado. Se tornei um adulto bom. Mas esta geração minha aqui não durou mais 30 anos para desaparecer. Vai ver essa geração mais educada, mimizeta, chata, que não quer construir família. Onde acha que tudo pode do seu jeito. A vida não pode ser assim. A vida é dia a dia uma luta. E dia a dia aprendendo coisa nova. Eu falo pro meu pai assim, a gente está ótimo. Não temos problemas nenhum. Não tem problema. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema, cara. Zero problema. Eu ando, eu enxergo, eu tenho força, eu tenho saúde. Não tem problema nenhum. Eu tenho dificuldades, fumo tempo. Mas nunca problema. Não sou aquele adulto xarope. Eu conheço muito adulto xarope. O que é um adulto xarope? É um cara que não respeita ninguém. Não te respeita nem a sua opinião. Hoje você não pode dar uma opinião, o cara te xinga. Já fala um monte de bobagem. Não, é só a sua opinião. Eu falo bem assim. Eu digo para todos. Eu, Raul, eu não ligo para a opinião de ninguém. Mas como assim? Não ligo, não tô nem aí. Você liga para a opinião dos outros? A sua situação, alguém aguentaria? Como você está hoje vivendo, alguém conseguiria superar como você superou? Essa aqui é uma parte da minha história que eu estou contando para vocês. Mas eu vou fazer outro vídeo e vou contar para vocês. Adulto mimizento, criança mimizenta, tá muito difícil. E lembra que eu falei para vocês que a minha criação, quando eu era mais jovem, nós vivíamos no paraíso? Só fica na nossa lembrança. Hoje, o nosso paraíso está vivendo hoje. Aqueles dias, festa junina, bolo, pessoas cantando, dançando, fogueira. Das últimas festas juninas que eu participei e que as pessoas se gostavam. Hoje, só querem o WhatsApp e se quer dizer como você está. Aqui é um pouco da minha história, vou contar mais. Amanhã eu faço outro vídeo e conto para vocês mais sobre essa passagem da minha vida. É um vídeo longo que vocês talvez se identifiquem. Curta, compartilha, se inscreva aí. Nosso público está aumentando. Espero que vocês gostem do vídeo e marque para as pessoas que precisam ouvir isso. Porque a vida é única e quando o tempo passa, ele não volta mais. Que Deus abençoe vocês e tenha uma excelente semana.